Pederneiras, arquivos revelados. Hoje nós vamos falar sobre educação, a história da educação em Pederneiras e com uma convidada muito especial. Já já a gente volta. Pederneiras, arquivos revelados. Oferecimento: Escritório Contábil Canelada. Contamos com equipe qualificada, oferecendo serviços com qualidade. Atendimento personalizado, dando atenção às necessidades de cada cliente. Escritório Contábil Canelada. A contabilidade de sua empresa em boas mãos. E Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pederneiras, oferecendo os mais diversos serviços como consulta ao SPC e Serasa, pessoa física e jurídica, consulta de cheques, serviços de xerox e encadernação. Contamos com sala de treinamento e convênio com a Unimed Bauru. A CIP, trabalhando para o fortalecimento do nosso comércio. Eu tenho o prazer de falar a respeito de um assunto muito importante, que é a educação. E principalmente em nosso município, Pederneiras. Vamos falar sobre história, vamos falar nomes de pessoas que colaboraram com a educação de Pederneiras. E hoje eu tenho a honra de estar com a doutora Maria da Glória Minguili, né? E saudá-la, né, nessa entrevista que é muito importante para a história de Pederneiras, né? A senhora estudou no Colégio Anchieta, foi professora e diretora. Conta um pouco dessa trajetória, doutora. Então, Maurício, eu quero cumprimentar os telespectadores, né, que a gente pode dizer assim, embora seja via internet, né? Os internautas, aliás, o nome mais correto. E cumprimentar o povo desse município, que é a nossa terra. O município é a denominação administrativa, mas na verdade, né, Maurício, nosso pé está aqui nessa terra querida. E a história da educação aqui, ela passa por dois grandes estabelecimentos, né? Que é o antigo Grupo Escolar Eleazar Braga e o antigo Ginásio Estadual Anchieta. Mas esses dois estabelecimentos têm uma história, porque uma história até bonita, e depois eu foco um pouco mais o Anchieta, mas eu quero falar um pouco da história do Brasil, porque foi D. Pedro I que criou as escolas públicas para as crianças, porque até então, e isso lá no século XIX, até então só os filhos dos ricos, dos nobres, tinham preceptores em casa. Quando ficavam jovens, os rapazes iam para a Europa para estudar lá, fazer a universidade, né? Mas D. Pedro I, eu estou frisando isso porque, Maurício, nós no Brasil temos costume de caçoar um pouco dos portugueses, né? E, inclusive de D. Pedro, mas ele criou as escolas e eram individuais, ainda não eram grupos escolares, eram escolas que as crianças dos trabalhadores, das classes menos abastadas poderiam estudar. E ele criou no 15 de outubro, por isso o 15 de outubro é destinado aos professores. É homenagem aos professores, né? E eu também quero dizer que a filha dele, Maria da Glória, se tornou rainha de Portugal. Ela era denominada lá a rainha professora, porque só quando ela chegou lá, depois aqui do Brasil, hein? O D. Pedro já tinha criado as escolas aqui. Quando ela foi rainha lá, a posteriori, é que ela criou as escolas também para as crianças portuguesas, não nobres. Então, ela é chamada em Portugal a professora. E com essa abertura eu faço assim uma homenagem, viu, Maurício, a todos os professores que passaram aqui por Pederneiras, desde aqueles primeiros, aquelas escolas individuais, particulares, até depois as escolas municipais, estaduais, e aí
Somente no século XX formou o grupo escolar, né? Reuniu essas escolas no grupo escolar. Então aqui a minha homenagem a todos. Eu me lembro da minha mãe dizer que ela teve uma professora, a dona Debar, né? O seu Bretas, foi também diretor do Eleazar Braga, Farid Savaia, a família Savaia é fundamental na questão da biologia, das pesquisas de história natural e biologia. Então o Farid passou por Pederneiras. Ali no Anchieta, alguns nomes daquela época, até a professora Georgina Del Bianco Pinheiro, ela chamou de fase heróica, né? Então teve o Said Maluf, Dona Najiba Maria Maluf, Padre Aquino, que criou a escola lá em Agudos, depois veio criar aqui em Pederneiras, o Francisco Ruiz, Francisco Fernandes Ruiz, né? Antônio Larizati, Dr. Raul Pimentel. Esse grupo compõe a fase heróica do Anchieta, porque tinha o Eleazar Braga, que já era então um grupo escolar, estadual, mas não havia o curso ginasial gratuito. Então, ainda naquela época, anos 20, início de 30, os filhos de famílias dos grandes comerciantes estudavam ou em Rio Claro, Campinas, Agudos, Colégio de Freira, né, internato, ou Jaú, mas escola pública não havia. Começou em 1936 um ginásio municipal, mas durou 2 anos, porque você sabe, manter uma escola precisa dinheiro, né? Então, fechou. Aí, por 2 anos, em 1939, foi criada uma sociedade chamada Amigos do Progresso, né, e da Cidade. Sociedade Amigos do Progresso e da Cidade. Agora nós estamos falando de Pederneiras, hein, pessoal? Só Pederneiras agora, né? E ainda criaram, o prefeito criou o ginásio municipal em 36, mas ele só teve 2 anos, não conseguiu manter, fechou. Em 39, essa sociedade de amigos do progresso e da cidade se cotizaram e aí criaram um ginásio particular, já com o nome primeiro Dom Luiz, depois passou para Anchieta. Dom Luiz, porque o local primeiro do ginásio foi o prédio cedido pela igreja, o padre Cangueiro cedeu o prédio e era bispo da Igreja Católica e, portanto, bispo do padre Cangueiro, o bispo Dom Luiz com sede em Botucatu, né, o nosso bispado. Então, o pessoal, em agradecimento, porque a igreja cedeu o prédio, deu o nome de Ginásio Dom Luiz. Mas depois a sociedade de amigos, resolveram novamente abrir o ginásio particular. Aí deram o nome de Anchieta, porque o padre Cangueiro, na verdade, era português de origem, né? E também tinha suas ligações com os jesuítas. Então, olha, por conta do padre Cangueiro, por conta do Anchieta ser denominado educador do Brasil, né? As primeiras escolas lá em 1530, etc., as primeiras classes foram formadas por Anchieta. Então, o ginásio particular ficou com o nome de Ginásio Anchieta. Dentre esses amigos, eu falei os nomes dos professores, né? O seu Francisco Fernandes Ruiz,
Larizate, Dr. Raul Pimentel, Said Maluf, a esposa dele, Dona Najiba Maria Maluf, Rezek Maluf, né? E tinha também pessoas, comerciantes de Pederneiras, entre eles o seu Antônio Pereira dos Santos, que era português de nascimento, vindo do Porto, lá de Portugal, mas amante da escola, da educação. Então, e ele tinha muitos filhos e queria que os filhos também estudassem. Então, compôs esse grupo. E aí, o ginásio Anchieta, particular, começou a funcionar, né? Então, há alguns historiadores de Pederneiras que dizem que o ginásio Anchieta começou em 39, mas houve o ginásio municipal, 2 anos, de 36 a 38. Então, o ensino secundário em Pederneiras, na verdade, iniciou os primeiros passos em 1936. Moçada que está me ouvindo, que está me vendo, talvez seus pais nem tivessem nascido ainda, né? Mas o Anchieta, enquanto nome patrono, começa mesmo ali em 39. Certo. Nós estamos falando com a doutora Maria da Glória Minguilli, contando um pouco da história da educação, como surgiu em Pederneiras e como veio, né, através de Dom Pedro I, Portugal, enfim. E a senhora foi diretora da escola Anchieta, né? E como é que era na época a educação, né? Os alunos se dedicavam mais, respeitavam os professores, né, Gulaninha? Hoje a educação parece que mudou um pouco, não se dá tanto valor como se dava antigamente, né? Sabe, porque foi uma época em que de meios de comunicação nós tínhamos o rádio e o cinema, né? A televisão entrou no Brasil em 1950 e começou lá pelas grandes cidades, depois chegou para o interior. Mas fundamentalmente nós éramos todos uma geração de leitura impressa, jornal e livro. Então os alunos já iam para a escola sabendo que eles iriam aprender a ler, escrever, fazer as contas, etc., mas vamos dizer assim, num contexto cultural de leitura impressa. Jornal, livro, revista. As revistas em quadrinhos já tinham começado a sair. Com a entrada da televisão, né, em 1950, e tomando conta também do interior, foi mudando um pouco a característica, porque a televisão foi apresentando, a princípio, programas culturais excelentes, teatro, danças, né? As novelas, quando começaram a ser feitas, eram baseadas nos clássicos, então não abordavam ainda a realidade como abordam hoje. Portanto, a televisão, quando chegou, ainda manteve um pouco a cultura clássica, que era isso, o romantismo. Os shows musicais também tinham um pouco de clássico e um pouco já de música popular brasileira, mas garantindo o samba, né? Então não havia ainda essa mescla que tem hoje, porque veja, quando chegou a internet, primeiro chegou o computador, depois a internet e agora as redes sociais. E por último, o celular, que filma, grava, a gente se comunica, fala, enfim. O celular de hoje, ele reuniu todos esses meios de comunicação, né? Rádio, cinema, televisão. Um celular desse tamanho tem todos os meios. Então tudo isso muda o contexto cultural. E aí muda também a atitude do aluno.
do jovem, da criança. Eu fico bobo, eu vejo criança de 2 anos já clicando o celular. Começa com o joguinho, né? O joguinho. Os próprios pais colocam o jogo que é para acalmar a criança. Isso. Aí a criança não dá tanto trabalho. Então, esse tipo de aluno não pode mais ser encarado como a geração 50, 60, até 70. Eu acho que quando talvez você tenha sido a geração 60 ou 70. Sou de 61. Ah lá, então geração 70, né? Depois os seus irmãos, aliás, o Júnior, Maria Elisa, era ainda uma geração que a gente chamava, entre aspas, e não pelo pejorativo, mas pela cultura de livresta, né? Uma geração de estudos clássicos. Aí depois é que foi mudando, tanto que a literatura portuguesa e brasileira estudava desde o ginasial. Agora a literatura portuguesa, se entrar, entra só no colegial, né? Eu estudei francês, inglês, isso na... Latim, não, já havia mudado. Latim não, eu não. O latim, ele deixou de fazer parte obrigatória na primeira Lei de Diretrizes e Bases, em 1961. Ele deixou de compor a matriz curricular obrigatória, né? Por isso que você já não pegou o latim. Peguei latim. Mas nós já estamos partindo para a parte final da nossa entrevista, doutora Glória. E olha que rica essa entrevista, hein? Vocês têm que aproveitar tudo isso que a doutora Glorinha está passando para a gente aqui, né, que é a história da educação de nossa cidade, né? Realmente, Pederneiras, os arquivos sendo revelados, né, doutora? Pois e é só para terminar a sua questão. Sim. Em relação aos alunos, como professor e aluno tinham o mesmo contexto cultural da leitura impressa, entre aspas, já estávamos, os dois grupos, disciplinados para esse tipo de trabalho, de estudo, de composição. Hoje, a geração mais nova, em termos de tecnologia, está mais afiada do que a geração mais velha, de idade, hein? Não velha, a geração mais nova de 15, 16 anos que vai para o colegial, ela está mais afiada na tecnologia do que o professor, embora ele tenha 30 anos ou 35 anos, mas o pessoalzinho é mais rápido. Então pode haver uma, como se diz aí, uma crise, mas nós, os adultos, e a minha geração, que já é a geração de 50, minha geração é 50 do século 20, nós já estamos na terceira, entrando, né, na terceira década do século 21, então há uma distância. Essa distância de tempo, ela pode ser vencida pelo acesso aos meios atuais de comunicação, mas de modo crítico. Agora, essa história que nos distancia, os adultos têm uma posição mais crítica em relação aos meios sociais, à rede social. E a juventude menos crítica, gosta de clicar, gosta de se comunicar, mas não tanto com a visão crítica. Então isso pode dar um grande desafio para a educação hoje. Agora, doutora Glorinha, os professores tiveram que se adaptar, né? Sim. Essa nova fase da educação. Sim, tem que entrar. Eu mesma, eu tenho orientandos ainda de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, ainda tenho. E a gente se comunica pela internet, né? E já tenho amigos da educação básica que também se comunicam com os alunos pela internet, a questão de provas, etc. Eu sempre fui contra proibir o celular na escola. Eu disse, não é para proibir, é para transformá-lo no instrumento de trabalho pedagógico.
Agora está liberado, né? Sim, agora, porque primeiro o governo tinha proibido, agora me parece que pode usar, mas com esse sentido. Veja, estamos... Pedagógico. Por exemplo, estou falando, nos anos 50, surgiu o rock and roll com Elvis Presley, isso foi mudando o costume. A criançada, vamos acessar, anos 50, põe ali, Elvis Presley, traz o show do Elvis Presley, aí eles vão ver como é que era, né? Porque antes dele os cantores se apresentavam de terno e gravata, com ele sem terno, de jaqueta, se mexendo, se rebolando no palco. Tudo isso foi mudando, Maurício. E nós, professores, nós temos que não só ver a parte do conhecimento, mas também o contexto cultural que nós estamos para transmitir esse conhecimento. Não podemos perder. Okay. Né? O conhecimento elaborado, mas também não podemos nos afastar do contexto cultural. Ok, nós então conversamos com a doutora Maria da Glória Menino, que eu deixo aqui os microfones, as nossas câmeras aí à sua disposição para falar com os nossos telespectadores, nossos internautas. Olha, eu não poderia encerrar esta fala justamente nessa festa que estamos comemorando de emancipação administrativa do município. O mês de maio é dedicado a essa grande festa. Eu não poderia deixar de voltar um pouco à história, Maurício, e citar um fato interessantíssimo. Porque depois que o Anchieta foi criado em 1939, a fiscalização era do Rio de Janeiro e por algum motivo veio o inspetor e decretou que fechasse a escola porque faltava alguma coisa para, não sei se era laboratório ou biblioteca, enfim, mandou fechar. O prefeito da época, doutor Osni Silveira, é por isso que eu não queria encerrar esta entrevista, doutor Osni Silveira, prefeito da época, organizou uma grande caravana de alunos, professores e pais de alunos, pessoas da cidade, né, alguns comerciantes, e partiram para São Paulo de trem da Companhia Paulista, né? Levaram a fanfarra da escola, levaram os alunos todos uniformizados e entre eles estavam lá a dona, que hoje já é falecida, Dirce Mai, né? Tia do José Roberto Mai, do Paulo Eduardo, estava Maria José Batista, a dona Tica, ela está viva, né? Deve estar assistindo aí a nossa entrevista. E mais alguns outros jovens da época, né? De 1940, por ali, 41. Eu estava nascendo, viu? Em 41. Aí foram, a capital do estado de São Paulo era perto da Estação da Luz, então desceram da companhia do trem e foram a pé, a fanfarra tocando, aquele entusiasmo, os alunos com bandeira. E o doutor Osni Silveira pediu uma audiência para o governador, foi recebido, e ele disse: nós não viemos aqui buscar pedir uma esmola e nem buscar dinheiro. Nós viemos aqui solicitar a abertura da escola para que os nossos jovens em Pederneiras possam ficar na sua cidade e estudar lá. E enquanto isso acontecia, Maurício, olha, me arrepia até hoje, eu nem era nascida, mas me arrepia de lembrar. Enquanto isso acontecia na capital de São Paulo, aqui em Pederneiras, os comerciantes fecharam as portas, mandaram um telegrama ao governador, que só abririam as portas do comércio após a reabertura da escola. Foi assim, eu acho esse fato um grande marco da educação de Pederneiras, uma grande valorização para a educação. Aí reabriu o ginásio
e depois, em 1950, passou a Ginásio do Estado, e aí veio toda a história, né, da Escola Estadual Anchieta. Então, para quem estudou no Anchieta ou estuda no Anchieta, os pais, os avós, enfim, não conheciam essa história, você vê quanta luta não veio lá de trás, né? Desse ex-prefeito, de professores, da comunidade, para que o Anchieta estivesse vivo aí. E também acrescentando, já que estamos festejando o município, um outro prefeito, o Dr. Joaquim Cortegoso, a escola ainda era particular, mas não tinha como pagar os professores, ele pagou do bolso dele, o prefeito, Dr. Joaquim Cortegoso, pagou do bolso dele as despesas para que não fechasse a escola. Então, nós tivemos assim grandes lutas, realmente, a escola envolvida com essa história do município, né? Que é muito bonita. Linda. Olha, muito obrigado, doutora Glorinha, por abrilhantar esse nosso dia aí, abrir aí a mente de tantas pessoas falando sobre educação, principalmente de Pederneiras, como surgiram as escolas e tudo mais, para que a gente dê ainda mais valor. Eu acredito que a educação, você tendo um governo que dê educação, o resto melhora automaticamente, saúde, né, doutora, entre outras áreas necessárias, segurança e tudo mais, tá? Muito obrigado por essa chance que você deu para a gente. E eu agradeço, sempre homenageando os professores, sempre a vocês, colegas de trabalho, amigos queridos, tantos que trabalharam comigo como os que estão hoje na ativa, né? O meu abraço carinhoso. Vamos em frente. Eu acredito na educação e acredito no trabalho de vocês. Vamos juntos. Pederneiras, arquivos revelados. Até lá.